Antes de começar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero saber de onde você está me assistindo agora. Escreve aqui nos comentários o seu estado e sua cidade, porque eu sempre gosto de ver até onde essas histórias chegam. Cheguei na porteira dele com fome, com vergonha e com uma trouxa leve demais para quem já teve uma vida inteira. Pedi comida. Ele abriu o portão. O que veio depois, eu disse com a voz mais baixa do que pretendia. Não foi humildade. Foi o que sobrou da voz depois de dias falando pouco com ninguém. A garganta esquece como se faz quando não tem com quem praticar. E eu não tinha. Há quanto tempo não tinha, eu não sabia calcular direito. O fazendeiro estava do outro lado da porteira de ferro, com a mão ainda nos astalho, como se tivesse chegado na hora de abrir ou tivesse chegado na hora de ir embora e ainda não tinha decidido qual dos dois. Era um homem de uns 50 e poucos anos, largo de ombros, com a pele do rosto envelhecida do jeito que o sol do cerrado envelhece, não com rugas, mas com espessura, como couro que foi curtido devagar. Ele me olhou sem pressa. Eu segurava a trouxa com as duas mãos na frente do corpo. Era leve demais. Sempre que eu pensava nisso, ficava sem conseguir pensar em outra coisa. O peso daquilo que eu carregava, que já foi tanto, que um dia foi uma vida inteira e que agora cabia dentro de um pano atado com um nó frouxo. Tinha uma muda de roupa, a foto do Dário dentro de um plástico e uns documentos que eu não sabia mais se serviam para alguma coisa. Ele me olhava. Eu conhecia aquele olhar. Aprendi a conhecer depois que o Dário morreu, quando as pessoas começaram a me olhar daquele jeito, medindo, calculando, tentando descobrir se o que estavam vendo era problema ou responsabilidade. Como se eu fosse uma conta que precisava ser resolvida antes que chegassem perto demais. No começo, depois da morte dele, vieram muita gente. Vizinhos, parentes que eu mal conhecia, a mulher da igreja que sempre soube de tudo antes de todo mundo. Vieram com comida, com palavra, com promessa. Eu agradeço porque sei que a maioria foi de coração, mas coração tem limite, e o luto dos outros sempre acaba antes do da gente. Depois de 3 meses, as visitas foram espaçando. Depois de 6, pararam. Depois de 1 ano, eu já era só mais uma mulher que havia perdido o marido. E perder marido não era novidade em lugar nenhum. A casa a gente perdeu por dívida. O Dário tinha assinado umas coisas que eu não sabia, e quando eu soube, já era tarde. Vendi o que dava para vender, paguei o que dava para pagar, e o que não dava, eu deixei para trás e virei a cara, porque se eu ficasse olhando eu não saía. Fui morar um tempo com a minha cunhada, mas a cunhada tinha a vida dela, e marido e filhos, e não precisava de mais um peso. Saí antes de me pedirem para sair, que é a pior forma de sair. Depois disso foi a estrada. Não foi assim de repente. Foi aos poucos, como a maioria das perdas. Você vai cedendo um pedacinho de chão de cada vez, até que olha para trás e percebe que não tem mais onde voltar o pé. O fazendeiro abriu a porteira. Não disse nada. Fez um gesto com a cabeça para dentro e se afastou. Eu entrei devagar, como se o chão pudesse mudar de ideia. Ele me levou até a varanda e gritou um nome. Dona Perpétua, eu acho, ou Dona Petinha, não entendi bem. E depois de uns minutos, apareceu uma mulher mais velha do que ele, miúda, com um avental encardido de uso bom, que me olhou de cima a baixo, sem cerimônia, e sumiu dentro de casa sem dizer nada. Eu fiquei sentada num banco de madeira encostado na parede, com a trouxa no colo. O fazendeiro foi embora para algum lugar da propriedade. Não explicou, não perguntou o meu nome, não disse o que ia acontecer, só foi. E aquilo foi o tipo de coisa que ou afunda ou sustenta, dependendo do dia, ser deixada sozinha sem explicação. Naquele dia, de algum jeito, sustentou. Eu não tinha energia para responder perguntas. A mulher voltou com um prato. Arroz, feijão, um pedaço de frango cozido, farinha de mandioca numa tigelinha separada. Pôs do meu lado e voltou para dentro. Eu fiquei olhando por um segundo. Tinha medo de comer rápido.
Aquilo parece bobagem dito assim, mas era um medo real. O medo de quem já comeu depressa demais quando apareceu comida, de quem sabe que o estômago, depois de muito tempo vazio, não recebe bem o que chega com pressa. Mas tinha também outra coisa por baixo desse medo, uma coisa que eu não conseguia nomear direito. Era como se comer rápido fosse confirmar alguma coisa que eu não queria confirmar sobre mim mesma. Comi devagar. Cada garfada eu mastigava até acabar antes de pegar a próxima. Estava bom, estava muito bom, mas o tipo de bom que a fome faz, quando se come com fome de verdade, qualquer coisa tem um gosto que comida boa no dia normal não tem. Ninguém ficou me olhando, e isso foi o que mais ficou. Quando escureceu, a mulher do avental me mostrou um quarto pequeno nos fundos da casa, com uma cama de solteiro e um cobertor dobrado em cima. Não era meu. Eu sabia que não era meu, mas era um teto, e um teto é uma coisa que a gente só aprende o valor quando fica sem. Deitei, olhei para o teto escuro e chorei sem fazer barulho, do jeito que a gente aprende a chorar quando não quer acordar ninguém, quando não quer que ninguém venha perguntar o que foi, quando o choro é só seu e de mais ninguém. Não chorei pela fome. Chorei porque alguém tinha aberto a porteira sem me fazer sentir menor por precisar pedir. E eu não lembrava mais quando tinha sido a última vez que alguém tinha feito isso. De manhã cedo, eu já estava acordada. Não foi o barulho que me acordou, porque não tinha barulho nenhum ainda. Era daquele escuro que antecede o escuro, quando o céu ainda não decidiu se vai clarear ou ficar. Foi o corpo mesmo. O corpo de quem dormiu na rua e em lugares que não eram seus, aprende a não confiar no silêncio, aprende a ficar de prontidão mesmo dormindo, como um bicho que descansa, mas não baixa a guarda de vez. Fiquei deitada por um tempo, olhando para o teto. O quarto tinha um cheiro de madeira velha e de álcool de friccionar. O tipo de cheiro de quarto que é de todo mundo e não é de ninguém. Na parede tinha um calendário de 2 anos atrás, com uma imagem de paisagem. Não sei de onde, parecia mato com água, e um prego sem nada pendurado. Isso foi o que eu vi primeiro, aquele prego sozinho. Alguma coisa tinha estado ali e não estava mais. E eu fiquei pensando naquilo mais tempo do que fazia sentido. Levantei antes de ouvir qualquer movimento na casa. Peguei minha trouxa, dobrei o cobertor do jeito que estava quando cheguei e fui até a porta. Parei ali por um segundo com a mão na maçaneta. Não sabia o que fazer. Não tinha combinado nada com ninguém porque não tinha sido convidada a combinar. Tinha sido deixada ali como a gente deixa uma coisa que precisa ser resolvida depois e o depois ainda não tinha chegado. Abri a porta devagar. A cozinha estava acesa. A mulher do avental, eu ainda não sabia o nome dela, estava em frente ao fogão a lenha com uma chaleira grande e as costas viradas para mim. Ela ouviu meu passo, ou sentiu, e disse sem se virar: "Senta aí, café tá quase." Eu sentei numa cadeira de madeira encostada na mesa comprida da cozinha. A mesa tinha marcas de uso por toda a superfície, círculos de copo, riscos de faca, uma queimadura velha numa das pontas. Aquele tipo de mesa que conta a história da casa sem precisar falar. A mulher me trouxe café num copo de vidro grosso e pôs um pedaço de broa de milho do lado. Aí se sentou na outra ponta da mesa com o copo dela e me olhou com a mesma franqueza de quando tinha me visto pela primeira vez. Sem cerimônia, sem gentileza exagerada, sem julgamento aparente. O olhar de quem já viu muita coisa e parou de se espantar. "Perpétua", ela disse, apontando para si mesma com o polegar. "Neide", eu disse. Ela acenou com a cabeça. Tomou o café. Eu tomei o meu. Por um tempo não teve mais conversa e aquilo não pesou. Teve gente na minha vida com quem eu ficava horas conversando e saía mais vazia do que entrei. Perpétua não era assim. O silêncio dela tinha textura de coisa útil. Não era ausência de conversa, era presença de respeito,
Quando o céu lá fora começou a clarear de vez, ela se levantou e foi lavar os copos. O seu Leandro vai querer te ver mais cedo ou mais tarde, ela disse, sem olhar para mim. Ele não é de enrolar. Quem é seu Leandro? Eu perguntei, embora eu já soubesse a resposta. O dono disso aqui. Ela enxugou os copos com um pano e os guardou na prateleira. Foi ele que te deixou ficar. Eu não tinha perguntado o nome dele. Aquilo me ocorreu ali, que eu tinha dormido na casa de um homem cujo nome eu não sabia. Mas não era a primeira vez que eu dependia de alguém que não conhecia. A estrada ensina isso, que às vezes a ajuda vem antes do nome, e às vezes é melhor assim. Ele vai me mandar embora? Eu perguntei direto. Aprendi que perguntar direto poupa a energia que eu não tinha sobrando. Perpétua me olhou por cima do ombro. Não sei. Isso é com ele. Ela torceu o pano e pendurou na borda da pia. Mas ele não é homem de jogar ninguém na rua sem antes olhar nos olhos. Isso eu sei. Aquilo foi suficiente por enquanto. Seu Leandro apareceu quando o sol já estava alto, com as botas cheias de barro vermelho e o chapéu na mão. Entrou pela porta dos fundos, lavou as mãos na torneira do quintal sem se apressar, e quando veio para a cozinha, me viu sentada à mesa onde eu tinha ficado a manhã toda. Perpétua tinha me dado feijão para escolher, e eu estava nisso, tirando pedra e palha de uma bacia de alumínio, porque era o que eu podia fazer enquanto esperava. Ele olhou para mim, olhou para a bacia, olhou para Perpétua, que estava de costas e não se manifestou. Puxou uma cadeira e sentou do lado oposto da mesa. Neide, ele disse como quem confirma uma informação que já tinha. Sim, senhor. De onde a senhora veio? Eu poderia contar a história toda. Tinha aprendido a contar em versões. A versão curta que não entristece. A versão média que explica o suficiente. E a versão comprida que eu não contava para ninguém porque ninguém pediu ainda. Naquela manhã, olhando para o homem que tinha aberto a porteira sem me fazer sentir menor, eu escolhi algo no meio. Do município de Posse, lá para o lado de Goiás. Perdi meu marido faz 3 anos. Perdi a casa depois. Fiquei um tempo com parente, mas parente tem limite. Parei um segundo. Vim andando pela estrada até aqui. Não tinha destino certo. Ele ouviu tudo, sem interromper. Sem fazer aquela cara de pena que eu aprendi a odiar, não porque a pena seja ruim, mas porque ela sempre vem acompanhada de um distanciamento, como se a pessoa precisasse te colocar do outro lado de um vidro para conseguir te olhar. Seu Leandro não fez cara de pena. Ficou me ouvindo com o mesmo rosto com que provavelmente ouvia o estado do tempo ou o preço do boi, atento, neutro, processando. A senhora sabe trabalhar? Ele perguntou. Sei, não hesitei. Já trabalhei em roça, em casa de família, já lavei roupa por diária, já cuidei de gado quando precisou. Não sou rápida como já fui, mas sou caprichosa. Ele olhou para a bacia de feijão. Isso eu já tô vendo. Ficou um tempo quieto. Do lado de fora, entrou o barulho do vento no eucalipto que ficava perto da janela. Aquele som de papel amassado que o eucalipto faz quando o vento é manso. Aqui tem serviço, ele disse por fim. A Perpétua não tá dando conta sozinha. E eu não tenho jeito de ficar dentro de casa ajudando porque tem coisa demais na propriedade. Ele pôs o chapéu na mesa, ao lado das mãos grandes e calejadas. Não tenho como pagar salário agora, o mês está apertado. Mas tem teto, tem comida, e quando o mês melhorar a gente acerta. Eu olhei para ele. Era a 2ª vez que ele me dava algo sem me fazer sentir diminuída, e eu ainda não sabia como responder a isso. Tinha passado tanto tempo sendo recebida com ressalva. Pode ficar, mas eu ajudo, porém a gente dá um jeito, desde que uma oferta sem condição armada me pegava sem resposta pronta. Aceito, eu disse. Ele assentiu, pegou o chapéu e foi embora de volta para onde tinha vindo.
Perpétua continuou de costas, mexendo em alguma coisa no fogão, mas eu vi o canto da boca dela mover, e não foi de tristeza. Peguei o feijão de volta e continuei escolhendo. A pedra que eu tirei dali a pouco era pequena, quase do tamanho de um grão, e se eu tivesse passado rápido, teria deixado. Mas eu não estava com pressa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com pressa de ir a lugar nenhum. Coloquei a pedra do lado e continuei. A Perpétua me acordava às 5h30 sem bater na porta. Ela não precisava bater, eu já estava acordada. Mas havia um ritual naquilo. Ela passava pelo corredor, os passos dela tinham um peso específico no assoalho de madeira, e aquele som era o sinal de que o dia tinha começado e que havia coisas a fazer. Era o tipo de coisa simples que reorganiza a pessoa por dentro sem que a pessoa perceba. Acordar com propósito é diferente de acordar e ter que inventar um motivo para se levantar. Nos primeiros dias eu fiquei em silêncio e observei. Aprendi onde ficava cada coisa. A vassoura de palha pendurada atrás da porta da área, os panos de prato dobrados na segunda gaveta, o jeito que o fogão a lenha pegava fogo. Tinha que botar graveto fino primeiro, esperar pegar bem antes de colocar o toco mais grosso, senão abafava e fumava demais, e a Perpétua ficava de mau humor. Não com a pessoa, mas com a situação, que era a forma dela de ficarem de mau humor. Aprendi que o café tinha que ser forte o suficiente para aguentar o leite que seu Leandro jogava no copo, e que a Perpétua tomava o dela sem açúcar, desde que o médico tinha falado alguma coisa que ela não me contou o quê. Aprendi também os silêncios da casa. Toda casa tem os seus. Não é a ausência de som, é o tipo de quietude que se instala em certos horários, em certos cantos, e que conta alguma coisa sobre quem mora ali. O silêncio do meio do dia naquela casa era pesado de um jeito que eu reconhecia. Era silêncio de lugar que já foi mais cheio. Tinha fotos na parede da sala que eu não perguntei quem eram, mas via. Um casal mais jovem, uma criança de uns 6 ou 7 anos, numa foto escolar com uniforme e aquele sorriso forçado de foto escolar. As fotos estavam ali, mas ninguém falava delas. E eu aprendi que algumas coisas ficam nas paredes justamente porque não cabem mais na conversa. O trabalho era real e era muito. Varrição, lavagem de louça, organização da despensa, roupa para lavar no tanque. Perpétua lavava à mão, com sabão em pedra, e a primeira vez que ela me viu lavar, ela corrigiu o meu modo de esfregar sem cerimônia. Não foi grosseria, foi o jeito dela de me incluir. Aprendi rápido. A cozinha era o centro de tudo, e eu passei as primeiras semanas aprendendo o ritmo dela, o que era feito de manhã, o que era feito à tarde, o que seu Leandro comia sem reclamar e o que ele comia mas preferia diferente. Ele comia sem reclamar de quase tudo. Mas eu reparei que quando tinha caldo de galinha caipira, ele ficava um pouco mais quieto na mesa. Um quieto diferente do quieto de costume. Mais denso, como se o sabor tivesse puxado alguma coisa de dentro que ele não estava com disposição de examinar. Eu não perguntei. Não era o meu lugar e não era a minha hora. Cada pessoa carrega o que carrega no ritmo que consegue, e intrometer no ritmo dos outros era coisa que a estrada tinha me tirado a vontade de fazer. Quando você depende da boa vontade alheia, aprende que boa vontade tem limite, e um dos limites é a pessoa que foi ajudada a começar a se achar com direito à intimidade de quem ajudou. Mas eu observava. Observar sempre fui boa. Desde criança. Minha mãe dizia que eu nasci com olho de coruja, que eu ficava quieta num canto, vendo o mundo como se estivesse fazendo anotação. Acho que é verdade. Não sei se é qualidade ou se é defesa, aquela coisa de ficar olhando antes de se expor, de entender o terreno antes de pôr o pé. Com o Dário foi diferente. Com ele eu falava, eu ria. Eu era barulhenta de um jeito que não era meu, mas que ele tirava de mim sem querer, só de existir perto. Quando ele foi, esse barulho foi junto. Ficou a coruja. Numa tarde da segunda semana, eu estava estendendo roupa no varal do quintal, quando seu Leandro parou perto.
vindo da direção do pasto, e ficou um tempo parado sem razão aparente. Às vezes, os homens do campo fazem isso. Param no meio do caminho e ficam olhando para alguma coisa que não é coisa nenhuma. É só o espaço, o horizonte, o ar. Eu continuei estendendo roupa. A senhora está se acostumando? Ele perguntou, sem olhar para mim. Tô, eu disse. Perpétua gostou da senhora. Como o senhor sabe? Porque ela não reclamou ainda. Teve uma pausa. Ela reclama de tudo que não presta. Quando não reclama, é porque aprovou. Aquilo me fez quase sorrir. Não sorri, mas quase. Ela é boa professora, eu disse. Não ensina mais do que a pessoa precisa saber, mas ensina direito o que ensina. Ele concordou com a cabeça, levemente, olhando para o horizonte. Era assim com a Dora também, ele disse, baixinho, e eu entendi que não estava falando comigo. Estava falando para o espaço, ou para ele mesmo, ou para alguém que não estava mais ali para ouvir. Eu não perguntei quem era Dora, mas o nome ficou. Ficou do jeito que ficam as coisas que a gente não segura de propósito, mas que pousam e ficam assim mesmo. Dora, uma sílaba só, e naquelas fotos da sala, o casal mais jovem e a criança com uniforme escolar. Naquela noite, deitada no meu quarto pequeno, fiquei pensando no Dário. Fazia isso às vezes. Não todo dia, porque todo dia era peso demais, mas às vezes. Pensava não na morte, não no fim, mas em coisas pequenas que ele fazia, que eu não tinha com quem comentar mais. O jeito que ele dobrava a manga da camisa, sempre 3 dobras até o cotovelo com cuidado. O barulho que ele fazia assoviando quando estava de bom humor. Uma música que eu nunca identifiquei, mas que era sempre a mesma. Como ele dormia no lado de fora da cama, sempre, mesmo quando eu dizia que não precisava, porque ele dizia que era assim que deveria ser, e pronto. 32 anos de casada. Às vezes eu conto nos dedos, como se os números fossem me dizer alguma coisa que eu ainda não sabia. 32 anos. E depois disso, 3 anos de aprender a ser uma pessoa que não é metade de ninguém. 3 anos é tempo suficiente para aprender algumas coisas e tempo insuficiente para parar de estranhar. Virei para o lado e olhei para o prego na parede. Ainda estava lá, vazio. Alguma coisa tinha estado ali pendurada. Um quadro, um terço, uma chave. Eu nunca ia saber. Mas o prego resistiu quando a coisa foi embora. E aquilo, por algum motivo que eu não conseguia explicar direito, me confortou. Às vezes o que fica é suficiente para segurar o que vem. Fechei os olhos e esperei o sono, que chegou mais rápido do que eu esperava. O corpo honesto e pesado de cansaço real, o tipo de cansaço que o trabalho faz e que é o único que deixa a gente dormir sem culpa. Foi no fim do 3º mês que Perpétua adoeceu. Não foi de repente, foi do jeito que as coisas adoecem nas pessoas mais velhas, que é devagar e com aviso, mas a gente não reconhece o aviso porque parece cansaço, parece clima, parece qualquer coisa menos o que é. Ela foi ficando mais lenta. A mão direita começou a tremer quando segurava a chaleira. Uma manhã, eu cheguei na cozinha e ela estava sentada na cadeira dela com os olhos abertos e um olhar de quem estava pensando em alguma coisa muito distante. E quando eu perguntei se estava bem, ela disse que estava, mas a voz saiu diferente, mais fina, mais de longe. Eu chamei seu Leandro. Ele veio, olhou para ela, e aquele rosto que eu tinha aprendido a ler como página de livro de poucas palavras mostrou uma coisa que eu não tinha visto ainda. Medo. Não o medo que grita. O medo quieto, que aperta a mandíbula e faz o homem olhar para um lado como se precisasse organizar alguma coisa antes de conseguir agir. Levou ela para o médico no mesmo dia. Voltaram à tarde. Perpétua foi direto para o quarto dela e ele ficou na cozinha parado na frente do fogão apagado com as mãos nos bolsos. Eu estava ali, tinha ficado para fazer o jantar e não sabia se devia perguntar ou esperar ou sair e fingir que não estava. Fiquei. Pressão alta.
Ele disse por fim, para ninguém em especial. E o coração tá com um problema que o médico explicou com um nome difícil. Vai precisar de remédio todo dia e de sossego. Entendido, eu disse. Ele me olhou como se a resposta tivesse sido diferente do que esperava. Vai ficar mais serviço para a senhora. Eu sei. Acendi o fogão, peguei a panela. Pode deixar. Ele ficou um tempo parado ainda, como se tivesse esperando alguma coisa a mais. Uma reclamação, uma condição, um mas. Quando não veio, assentiu com a cabeça e foi embora para o corredor. O serviço aumentou de verdade. Perpétua ficava no quarto a maior parte do tempo. Saía para sentar na varanda quando o sol não estava forte e às vezes vinha até a cozinha me olhar trabalhar com aquele olhar de supervisão que ela tinha. Não era desconfiança. Era o olhar de quem construiu uma ordem e não consegue deixar de verificar se a ordem está sendo respeitada. Eu deixava. Quando ela corrigia alguma coisa, eu corrigia sem discutir, porque ela estava certa quase sempre. E porque eu entendia o que era não conseguir mais fazer com as próprias mãos o que sempre fez e ter que confiar em outro par. Foi nessa época que as noites na mesa do jantar mudaram. Antes, seu Leandro comia rápido e ia embora. Para a varanda, para o escritório pequeno que ele tinha no canto da casa, para algum lugar que não era a mesa. Não era grosseria, era costume. Homem que trabalha o dia inteiro na propriedade chega na mesa com a cabeça ainda lá fora. E comer para ele era uma necessidade antes de ser um ritual. Mas com Perpétua no quarto, sobramos nós dois na mesa. No começo, o silêncio era o mesmo de antes. Funcional, sem peso. Eu comia, ele comia, cada um na sua. Mas o silêncio de duas pessoas é diferente do silêncio de uma, e aquele foi mudando de consistência aos poucos, sem que ninguém tivesse feito nada para mudar. Uma noite ele perguntou de onde era o tempero do frango. Alecrim com limão cravo, eu disse. Minha mãe ensinava que o segredo é deixar a carne descansar no tempero pelo menos 2 horas antes de ir para o fogo. Minha mulher usava alecrim, ele disse, e parou. Eu não preenchi o silêncio, esperei. Ela foi há 4 anos, ele disse depois de um tempo. Câncer. Descobriu tarde, como quase sempre descobre. Nasce sinto muito, eu disse, e era verdade, o tipo de verdade que a gente só consegue dizer quando também já perdeu, quando as palavras vêm de um lugar que conhece o que está descrevendo. Ele assentiu, pegou o copo d'água, bebeu, pousou devagar. A Dora, ele disse. Ela se chamava Dora. Então era esse o nome. Eu já sabia. Tinha guardado desde aquela tarde no quintal, mas ouvir de novo com o contexto inteiro foi diferente. Dora. A mulher das fotos na sala. A mulher do alecrim. Meu marido se chamava Dário, eu disse, sem planejar. Saiu. Morreu de derrame. Foi rápido demais para ser justo e devagar demais para não doer. Ele me olhou. Era a primeira vez em meses que eu falava do Dário com alguém que ficou quieto do lado certo. Não quieto de constrangimento, não quieto de não saber o que dizer, mas quieto de respeito, o tipo de silêncio que faz a pessoa sentir que o que disse importou, e não precisa ser consertado com palavra nenhuma. Quanto tempo casada? Ele perguntou. 32 anos. Ele fez um som baixo, quase um suspiro. 26, ele disse. A gente foi noivo dos 16 aos 20, casou e ficou 26. Parou. Parece que a conta não fecha nunca. Fico adicionando o tempo como se fosse chegar num número que explique alguma coisa. Não chega, eu disse. Não. Ele quase sorriu, um quase amargo, mas honesto. Não chega. Naquela noite ficamos na mesa mais tempo do que de costume. Não foi conversa longa. Foram pedaços, intervalos, silêncios que pesavam menos do que os anteriores, porque alguma coisa tinha sido dita e não podia ser desfeita. Quando ele se levantou para ir, disse boa noite do jeito que não tinha dito antes, olhando para mim com o nome. Boa noite, Neide. Boa noite, seu Leandro.
Lavei a louça sozinha, depois sentei um instante na cadeira que era minha por costume agora, a mesma de quando cheguei escolhendo feijão, e fiquei olhando para o tampo da mesa. As marcas de uso, o círculo de copo, a queimadura velha. Pensei no Dário, pensei na Dora, que eu nunca tinha conhecido e que usava alecrim. Pensei em como a perda une as pessoas de um jeito que a alegria às vezes não consegue. Não porque a perda seja melhor, mas porque ela vai fundo demais para deixar a pessoa fingir. Apaguei a luz da cozinha e fui para o meu quarto. O prego na parede continuava lá, vazio. Mas dessa vez eu olhei para ele de um jeito diferente. Não com a tristeza de coisa que ficou, mas com alguma coisa que eu ainda não tinha nome para dar. Talvez fosse só cansaço. Talvez fosse o começo de outra coisa. Ainda era cedo para saber. Perpétua melhorou aos poucos, como adoeceu, sem anúncio. Primeiro voltou a tomar café na cozinha de manhã cedo. Depois começou a ficar de pé perto da pia, não para lavar nada, só para ficar perto. Depois um dia eu cheguei e ela estava com a faca na mão cortando cebola. E quando eu fiz menção de tomar a faca, ela me olhou por cima do óculos com uma expressão que não precisava de palavras. Deixei ela cortar a cebola. Era novembro quando ela voltou de vez à rotina. Devagar, no ritmo dela, que era mais lento do que antes, mas ainda mais seguro do que o meu em muitas coisas. Eu aprendi a trabalhar ao lado dela sem competir com ela, sem tentar ser mais rápida ou mais eficiente, porque aquela cozinha era dela antes de ser minha e seria dela depois. Eu era passagem. Tinha aprendido isso na estrada, que a maioria dos lugares é passagem, e que a pessoa que entende isso sofre menos do que a que fica tentando pertencer antes da hora. Mas alguma coisa tinha mudado desde aquelas noites na mesa com seu Leandro. Não foi grande. Não foi nenhuma conversa decisiva, nenhum momento que eu pudesse marcar no calendário e dizer, foi aqui, foi esse. Foi a soma de coisas pequenas que a gente só consegue ver quando olha para trás, nunca quando está dentro. Ele começou a me avisar quando ia sair para algum lugar demorar. Antes ele simplesmente ia, de manhã cedo, sem explicação, voltava quando voltava. Não era descaso, era costume de homem que vive sozinho há tempo e não tem a quem dar satisfação. Mas numa manhã ele passou pela cozinha com o chapéu na mão e disse, vou até a cidade, volto no fim da tarde. E foi. E na tarde seguinte fez o mesmo. E depois. Aquilo não parecia grande coisa dito assim, mas eu entendi o que era porque já tinha sido casada por tempo suficiente para saber que os homens mostram consideração mais pelo que fazem do que pelo que falam. Eu também fui mudando, sem perceber. Comecei a deixar o café quente um tempo a mais de manhã, porque eu tinha aprendido que quando ele acordava mais cedo, era porque tinha coisa pesada no dia e nesses dias ele bebia 2 copos antes de sair. Comecei a guardar um prato quando ele avisava que ia demorar, embrulhado no pano de prato para não ressecar. Eram coisas que Perpétua já fazia antes. Eu estava apenas continuando uma gramática que ela tinha estabelecido, dizendo a mim mesma que era só isso. Talvez fosse só isso. Numa tarde de novembro, com o calor do cerrado pesando no ar, do jeito que pesa em novembro, seco e quente e cheio de poeira que o vento levanta, mas não leva, eu estava no quintal colhendo o coentro da horta que Perpétua mantinha num canteiro de madeira encostado na parede, quando seu Leandro chegou do pasto mais cedo do que o normal e parou perto, bebendo água numa cuia de alumínio. Neide, ele disse depois de um tempo. Sim. Quanto tempo faz que a senhora está aqui? Eu pensei. Não precisei pensar muito. Eu sabia, guardava a conta sem perceber, do jeito que a gente guarda as coisas que importam sem admitir que importam. 4 meses e 18 dias, eu disse. Ele fez um som baixo. Olhou para o horizonte que naquele horário estava cor de cobre por causa do sol descendo. Eu não perguntei o que a senhora queria quando chegou, ele disse. Perguntei o que a senhora sabia fazer. Parou. Não é a mesma coisa.
Eu larguei o coentro na cesta e fiquei olhando para ele. "O que a senhora quer?" ele disse. E dessa vez não era pergunta, era convite. O tipo de espaço que as pessoas abrem quando estão prontas para ouvir de verdade. Fiquei um tempo sem responder. Não porque não soubesse. Sabia, tinha pensado nisso em muitas noites, olhando para o teto e para o prego vazio. Mas tinha aprendido a não querer alto, a não fazer plano grande, porque toda vez que eu fiz o plano grande, alguma coisa veio e levou. Então eu fui encolhendo os planos até eles caberem dentro do dia. Hoje tenho café, hoje tenho teto, hoje tem serviço e isso é suficiente. Mas ele tinha perguntado. "Quero um lugar que seja meu", eu disse, e a voz saiu mais firme do que eu esperava. "Não precisa ser grande, não precisa ser bonito, precisa ser meu. Um canto onde eu possa plantar, onde o que eu fizer fique, onde eu possa acordar de manhã e saber que estou acordando no mesmo lugar que vou dormir." Parei. Faz muito tempo que não sei onde vou dormir com certeza. Ele me ouviu até o fim. Ficamos em silêncio por um tempo, com o vento levantando poeira no quintal e o sol descendo cada vez mais para o lado do cobre. "Tem um terreno", ele disse por fim, "dos fundos da propriedade onde o mato fechou. Era para ter sido trabalhado faz anos, mas a vida foi fazendo diferente. Tem um barraco velho lá que um empregado meu usou até uns 8 anos atrás. Tá de pé ainda, mas precisa de mão." Eu olhei para ele. "Não tô dando", ele disse antes que eu falasse. "Tô oferecendo uso enquanto a senhora ficar, e se ficar tempo suficiente, a gente vê o que a lei permite." Ele me olhou de frente, sem desviar. "Mas não prometo o que não posso cumprir. Isso a senhora precisa saber." "Já me prometeram muito o que não podiam cumprir", eu disse. "Prefiro menos promessa e mais verdade." Ele assentiu. "Então, tá dito." Voltei para o coentro. Ele terminou a água e foi para dentro. Mas quando eu olhei para o canteiro na minha frente, as folhas verdes e cheirosas que a Perpétua tinha plantado com paciência de anos, eu fiquei pensando naquele terreno de mato fechado nos fundos, no barraco velho precisando de mão, na terra que podia virar horta se alguém se dispusesse a limpar e plantar. Na semana seguinte ele me levou até lá. Era mais longe do que eu imaginava. Uns 20 minutos a pé pela trilha que cortava o pasto e entrava no mato de cerrado, com o chão ressecado e vermelho e o capim dourado que o novembro sempre traz. O barraco era pequeno, de pau a pique com reboco caindo em alguns pontos, mas a estrutura estava firme. Tinha uma janela de madeira que não fechava mais direito, um fogão de barro no canto que precisava de conserto e uma porta que rangia, mas abria. Entrei devagar. Cheirava a terra e a madeira velha e a alguma coisa que não consegui identificar. Talvez fumaça antiga, talvez só o tempo acumulado. O chão era de terra batida. O teto tinha uma telha quebrada num canto, e pela fresta entrava um fio de luz que caía no meio do cômodo como se tivesse sido posto ali de propósito. Fiquei parada no meio do espaço, olhando para esse fio de luz por mais tempo do que fazia sentido. Eu já tinha morado em lugar pior. Já tinha morado em lugar melhor. Mas nenhum dos dois tinha sido escolha minha. Tinha sido circunstância. Tinha sido o que sobrou. Tinha sido o que ofereceram quando não havia mais nada. Aquilo era diferente. Aquilo era pequeno e precisado de conserto. E não era meu por papel nenhum. Mas estava sendo colocado na minha mão com respeito, com verdade, sem condição armada. "O que a senhora acha?" Seu Leandro perguntou lá da porta, sem entrar, como se soubesse que aquele momento era meu. "Acho que dá para trabalhar", eu disse. E era a resposta mais honesta que eu poderia dar. Não sobre o barraco, mas sobre tudo. Sobre mim. Sobre os 4 meses e 18 dias, sobre o feijão escolhido na primeira manhã, sobre as noites na mesa, sobre o coentro da horta e o prego vazio e o sono que chegava mais rápido do que antes. Dava para trabalhar. Eu ainda estava de pé.
Ainda sabia fazer, ainda tinha mãos que reconheciam o que precisava ser feito e faziam. Isso era suficiente para começar. Saímos do barraco de volta pela trilha, com o sol já descendo e o cerrado na cor que ele fica no fim da tarde. Dourado e seco e imenso, daquele jeito que faz a gente se sentir pequena, mas não perdida. Eu caminhei um passo atrás de seu Leandro, no silêncio que tinha se tornado nosso. Não vazio, não pesado, só presente, como as coisas que não precisam mais de explicação. Quando chegamos perto da casa, eu parei por um segundo e olhei para trás. A trilha sumia no mato. Lá no fundo, invisível dali, o barraco esperava com sua telha quebrada e seu fio de luz e sua porta que rangia, mas abria. Virei de volta e continuei andando. Consertei o barraco aos poucos, como tudo que vale a pena é consertado. Não de uma vez, não com pressa. Foi um final de tarde por semana no começo, depois 2, depois às vezes a manhã inteira de sábado, quando o serviço da casa principal permitia. Seu Leandro mandou o Ditão, um dos peões mais velhos da fazenda, me ajudar com as partes que eu não conseguia sozinha. A telha quebrada, a janela que não fechava, uns pontos do reboco que tinham cedido e deixavam entrar formiga. O Ditão era homem de poucas palavras, mais até do que eu, e trabalhamos bem juntos por isso, cada um no seu, sem precisar preencher o ar com conversa que não estava sendo pedida. A telha eu não vi ser trocada. Cheguei numa tarde e estava feita. O fio de luz sumiu e por algum motivo eu senti falta dele. Aquela coisa fina caindo no meio do cômodo, que me tinha parecido acidente, mas que eu tinha começado a tratar como companhia. Depois percebi que sem a telha quebrada, o barraco ficava mais seco quando chovia, e que seco valia mais do que luz de fresta, e segui em frente. Limpei o terreno em volta com foice e enxada durante 3 semanas seguidas. Não sabia que tinha força para isso até fazer. O corpo guarda mais do que a gente pensa. Guarda o que aprendeu quando era mais novo. Guarda o que a necessidade ensinou. Guarda reservas que só aparecem quando é preciso. As mãos ficaram em carne viva nos primeiros dias. Depois calejaram. Os ombros doíam à noite de um jeito honesto. O tipo de dor que deixa dormir porque foi ganha com trabalho real. Debaixo do capim e do mato fechado, a terra era boa. Era vermelha e escura ao mesmo tempo, daquele vermelho de cerrado que engana quem não conhece. Parece seca, parece pobre, mas quando você abre ela com enxada e sente o cheiro que sobe, você sabe que tem vida ali dentro. Perpétua me deu mudas de algumas coisas. Cebolinha, couve, jiló, um pé de pimenta que ela disse que era da mesma muda que a mãe dela tinha trazido do Piauí décadas atrás. Eu plantei com cuidado, reguei de manhã cedo, fiquei de cócoras na beira dos canteiros, olhando para o chão, esperando ver o primeiro sinal de verde, como se aquilo fosse a coisa mais importante que eu tinha feito em anos. Talvez fosse. Dezembro chegou com chuva, que no cerrado em dezembro é bênção e bagunça ao mesmo tempo. Cai forte, rápido, abre as flores do cerrado e deixa o chão vermelho escorregadio e o ar com aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais antigo do mundo. A primeira vez que choveu no barraco, depois da telha consertada, eu fiquei dentro, ouvindo a chuva bater no telhado sem entrar, e aquele som simples de chuva no telhado que não vaza, me fez sentar no chão com as costas na parede e ficar assim por um tempo que eu não medi. Não chorei, só fiquei. Às vezes o corpo precisa parar e registrar que algo mudou, sem drama, sem discurso, sem nenhuma palavra. Só sentar e deixar o momento ser o que é. Naquela mesma semana, seu Leandro apareceu no barraco pela segunda vez. Eu estava pintando a parede de dentro com cal. Perpétua tinha me dado uma lata que estava sobrando da casa principal. E não o ouvi chegar por causa do barulho do pincel e do meu próprio pensamento, que aquelas horas da manhã costumava ir longe. Quando me virei, ele estava na porta com a mão na moldura.
olhando para o ambiente com uma expressão que eu levei 1 segundo para identificar. Era surpresa. Surpresa honesta, sem disfarce. Ficou diferente, ele disse. É o que acontece quando a gente trabalha, eu disse, e virei de volta para a parede. Ouvi ele andar pelo cômodo devagar, os passos pesados no chão de terra batida que eu tinha varrido e compactado com os pés durante semanas, até ficar firme. Ele ficou um tempo olhando a janela que agora fechava, a horta começando a aparecer lá fora pelo vidro pequeno. Tem um documento, ele disse de trás de mim, que o advogado do município preparou. É um termo de uso e posse, por tempo indeterminado, com cláusula de revisão de titularidade depois de 5 anos, se as condições forem mantidas. Eu parei de pintar. Fiquei com o pincel na mão, de costas para ele, olhando para a parede branca. A lei permite, ele disse, e eu quero que a senhora tenha algo que não dependa só da minha palavra. Palavra de homem é boa enquanto o homem está de pé. Papel resiste mais. Virei devagar. Ele estava me olhando com aquele rosto de poucas expressões que eu tinha aprendido a ler ao longo dos meses. Mas havia algo diferente nele agora, uma abertura pequena, como uma janela que foi empurrada por dentro sem barulho. Por quê? Eu perguntei. Era a pergunta mais direta que eu podia fazer e a única que importava. Ele ficou um tempo sem responder. Olhou para o chão, depois para a janela, depois para mim. Porque a Dora me ensinou que terra sem cuidado é terra perdida, ele disse. E por que a senhora está cuidando? Parou. E porque eu sei o que é ter tido e não ter mais, e não vejo sentido em fazer outra pessoa passar por isso quando não precisa. Eu guardei o pincel na lata de cal, olhei para as minhas mãos por 1 segundo. As palmas calejadas, os dedos manchados de branco, as unhas que eu parei de cuidar quando a vida ficou mais séria do que vaidade. Mãos de mulher que trabalhou. Mãos do Dário que às vezes seguravam essas mãos sem razão nenhuma, só porque estava passando perto e resolvia. Mãos que eu esqueci de olhar por muito tempo, porque olhar doía. Aceito, eu disse, com uma condição. Ele esperou. Se um dia o senhor precisar do terreno de volta por necessidade real, não por vontade, por necessidade, me avisa com tempo. Não me pega de surpresa. Eu o olhei. Surpresa foi o que quase me destruiu as outras vezes. Não estou em condição de sobreviver a mais uma. Estou ouvindo, ele disse, e aceito. Pegamos os dois o papel na cidade na semana seguinte, com o advogado e com testemunha. Eu assinei com a mão que tremia levemente, não de medo, mas do tipo de tremor que vem quando o corpo reconhece que algo que estava solto finalmente encaixou. O advogado reconheceu firma e carimbou, e o papel ficou sendo meu. Não a terra, não ainda, mas o direito de estar nela, o direito de cuidar e permanecer. Dobrei o documento e coloquei dentro do plástico junto com a foto do Dário. Naquela noite, sentei na soleira do barraco depois que o sol foi embora e fiquei olhando o cerrado escurecer. É uma coisa específica, o cerrado escurecendo. Não é rápido como na cidade. É gradual, cor por cor, o dourado virando laranja, o laranja virando rosa, o rosa virando roxo, o roxo virando o escuro que não é preto, mas é quase. As árvores tortas do cerrado ficam em silhueta contra esse céu e parecem coisas pensando, cada uma num jeito diferente, curvadas pelas suas próprias histórias de vento e seca e tempo. Pensei no Dário. Não com a dor de antes, aquela dor aguda de coisa recente. Era uma dor mais velha agora, mais assentada, que machuca diferente. Machuca como saudade, que é uma dor que também tem carinho dentro. Eu soube que ele teria gostado daquilo. Ele sempre gostou de terra, sempre quis uma horta que nunca tivemos, sempre falou de um dia com aquele jeito dele de falar de coisas que sabia que talvez não chegassem, mas gostava de imaginar. O dia chegou. Só não foi com ele. Não sei se isso é injusto ou se é só o jeito que as coisas são. Fui parando de tentar classificar.
A vida não é justa nem injusta, é o que acontece, e o que a gente faz com o que acontece é o que acaba sendo a gente. 3 anos de estrada. 4 meses e 18 dias, que viraram 5 meses, que viraram quase 7, que viraram o fim do ano com cal na parede e coentro no canteiro e um papel dentro de um plástico, junto com a foto do homem que eu amei por 32 anos. Me levantei da soleira e fui para dentro. Pendurei a lamparina no prego que eu tinha batido na parede do barraco. O prego que eu mesmo escolhi, no lugar que eu mesmo escolhi, para segurar a coisa que eu escolhi pendurar. A chama ficou quieta por um segundo depois que eu acendi, tremeu, e então ficou firme. Fiquei olhando para ela por um instante. Pensei no prego vazio no quarto da casa grande, lá quando cheguei. Pensei em como aquilo tinha me confortado de um jeito que eu não soube nomear. A ideia de que o que fica é suficiente para segurar o que vem. Agora eu entendia melhor o que queria dizer. O que fica somos nós, quando tudo o mais vai embora. E o que vem, quando a gente ainda está de pé para receber, às vezes é mais do que a gente teve coragem de pedir. Não sei o que vem depois. Nunca soube, nunca vou saber. E aprendi que ficar tentando saber é desperdício de um presente que já é pouco. O que eu sei é o que tenho agora. Essa chama, essa parede branca de cal, essa terra do lado de fora que já começou a responder ao que eu plantei, e mais lá adiante, a casa grande com a luz acesa e a perpétua que às vezes reclama e o seu Leandro que avisa quando vai demorar. Não é tudo que eu perdi, mas é real, é meu. E é suficiente para que amanhã de manhã eu me levante, acenda o fogão de barro que o Ditão consertou e recomece mais um dia, que é tudo que a resistência pede. Um dia de cada vez, até que os dias virem vida. Janeiro chegou com uma chuva que durou 4 dias seguidos. Não a chuva fina de garoa que molha devagar e deixa a gente achar que não está molhando. Foi chuva de verdade, chuva de cerrado em janeiro, que cai com peso e decisão, e transforma o chão vermelho em lama e os córregos em coisas que precisam ser respeitadas. Fiquei os primeiros 2 dias preocupada com a horta, saindo de hora em hora para verificar se a enxurrada não estava levando os canteiros. Não levou. A terra segurou melhor do que eu esperava. Talvez porque eu tinha trabalhado ela fundo o suficiente para ela ter raiz para segurar. No 3º dia parei de verificar e confiei. Aprendi isso com o Dário, que tem hora que a gente prepara o que pode preparar e depois tem que soltar, porque ficar de guarda em cima do que não se controla é só sofrimento antecipado de coisa que pode nem acontecer. Ele dizia isso com outras palavras, mais simples, do jeito dele de falar, que nunca usava a palavra longa quando cabia uma curta. Mas o sentido era esse. No 4º dia, a chuva parou e o sol voltou com aquela violência de sol de janeiro que parece querer compensar os dias que ficou ausente. Fui até a horta de manhã cedo, com as sandálias afundando na lama vermelha, e fiquei parada na beira olhando. A couve tinha aberto, o jiló estava com botão novo, a pimenta da Perpétua, a mesma muda que a mãe dela tinha trazido do Piauí, estava mais verde do que antes, com as folhas pesadas de água e aquele brilho que as plantas têm quando foram bem servidas. E no canteiro que eu tinha preparado por último, onde eu tinha plantado cenoura, porque Perpétua disse que cenoura demora, mas compensa, havia uma linha fina de verde saindo da terra, tão fina que eu tive que me abaixar para ter certeza de que não estava inventando. Fiquei de cócoras na lama olhando para aquele verde fino por um tempo que não calculei. Era cenoura. Era o começo de cenoura, que ainda ia demorar semanas para virar alguma coisa colhível, mas estava lá, saindo da terra que eu tinha preparado com as minhas mãos, respondendo ao que eu tinha feito, mesmo sem eu estar olhando, mesmo durante 4 dias de chuva fechada, quando eu não podia fazer nada, além de esperar e confiar. Me levantei, limpei as mãos no pano que trazia no bolso, e voltei para o barraco.
Foi naquela semana que Perpétua me chamou para sentar. Não foi do jeito que ela mandava fazer coisa, direto, sem preâmbulo. Foi com uma delicadeza que eu não estava acostumada nela, que me fez parar e prestar atenção antes de ela falar qualquer coisa. Estávamos na cozinha da casa grande no fim da tarde, com o sol entrando pela janela de lado e deixando a mesa cor de mel. Ela pôs 2 copos de café, sentou devagar. O joelho direito doía desde o inverno passado. Ela nunca falava, mas eu tinha aprendido a ver pelo jeito que ela dobrava a perna. E ficou olhando para o café por um segundo antes de falar. Neide, ela disse, eu preciso te dizer uma coisa que não me compete dizer, mas vou dizer assim mesmo porque já tô velha o suficiente para não ter paciência de esperar as coisas se resolverem sozinhas. Eu esperei. O Leandro, ela disse, e parou e recomeçou. Ele é um homem que não sabe pedir, nunca soube. A Dora é que traduzia ele para o mundo, sabia o que ele queria antes de ele saber nomear e fazia a ponte. Quando ela foi, ele perdeu a tradutora e ficou sem jeito de se fazer entender. Então parou de tentar. Ela tomou um gole de café. Ele não vai te dizer o que eu tô te dizendo, então eu tô dizendo. Eu olhei para ela. O que a senhora está dizendo exatamente? Perguntei, porque aprendi que quando as pessoas falam em volta, é porque precisam de ajuda para chegar no meio. Perpétua me olhou por cima do copo, com aqueles olhos miúdos e precisos. Tô dizendo que desde que você chegou ele dorme melhor. Eu ouço o andar dele de madrugada, quando ele não consegue dormir, e ouço quando não ouço. Ela pousou o copo. Faz meses que não ouço. Não respondi. Fiquei com o calor do café nas mãos, olhando para o tampo da mesa, para as marcas de uso, para o círculo de copo que estava lá desde antes de mim e que estaria lá depois. Não estou dizendo que você tem obrigação de nada, ela continuou. Estou dizendo que às vezes a gente planta sem saber o que está plantando e quando vê já tem coisa crescendo que não foi planejada. Ela levantou com o esforço de sempre, pegou o copo. O que você faz com isso é seu. Saiu da cozinha sem olhar para trás, que era o jeito dela de fechar assunto. Dito e encerrado, o resto é com você. Fiquei sentada sozinha por um tempo longo. Pensei no Dário, como sempre penso quando alguma coisa grande acontece. Não de propósito, é automático, é onde o pensamento vai quando precisa de ancoragem. Fiquei me perguntando o que ele diria. Conseguia imaginar o rosto dele, o jeito que ele ficava quando estava pensando sério, a testa franzida, o polegar passando no queixo. Mas as palavras eu não conseguia mais ouvir com clareza, e isso me doeu de um jeito novo, porque até então eu tinha guardado bem a voz dele. E perceber que ela estava ficando mais fina era uma perda dentro da perda, o tipo de perda secundária que ninguém te avisa que vai acontecer. Mas eu sabia, do lugar fundo, onde a gente sabe as coisas antes de admitir, que ele não teria querido que eu ficasse parada. Nunca foi do feitio dele querer isso. Na semana seguinte, numa tarde de céu limpo com o calor seco que vem depois das chuvas de janeiro, seu Leandro apareceu na trilha, que levava ao barraco, carregando alguma coisa embrulhada num saco de estopa. Eu estava do lado de fora, consertando a cerca do canteiro com arame, e o ouvi chegar pelos passos na folhagem seca. Parei o que estava fazendo, mas não fui ao encontro. Esperei, porque aprendi que alguns momentos pedem que a gente fique no lugar e deixe o outro chegar. Ele chegou. Colocou o saco no chão perto de mim e ficou parado, com o chapéu na mão outra vez, que era o jeito que ele ficava quando estava com alguma coisa para dizer que não sabia como começar. O que é isso? Eu perguntei, olhando para o saco. Mudas, ele disse. De maracujá. A Dora plantava lá perto do quintal, mas quando ela foi, eu não tive coração de cuidar e morreu. Guardei a semente. Ele olhou para o saco. Fiquei guardando sem saber para quê. Acho que sei agora. Eu me abaixei e abri o saco devagar.
Dentro tinham uns saquinhos plásticos com terra e mudas pequenas, ainda finas, ainda no começo de tudo. Maracujá precisa de cerca para subir, eu disse. Eu sei fazer cerca, ele disse. Ficamos um segundo assim, eu de cócoras, com as mudas na mão, ele parado com o chapéu, o sol da tarde fazendo sombra comprida dos dois na terra vermelha. Seu Leandro, eu disse, sem me levantar ainda. Sim, o senhor sabe que eu não sou a Dora. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma voz mais baixa do que o costume. Eu sei quem você é, Neide. Eu não estou procurando repetir nada. Ele olhou para o horizonte do cerrado, aquele hábito dele de olhar longe quando as palavras são difíceis. Tô só cansado de guardar sementes sem ter onde plantar. Me levantei devagar. Olhei para ele, para o rosto curtido de sol, para as mãos grandes que seguravam o chapéu com um cuidado desnecessário, pelos olhos que estavam me olhando de volta com uma honestidade que doía um pouco porque honestidade real sempre dói um pouco, é o custo dela. Então planta, eu disse. Não foi declaração, não foi promessa, foi o que cabia naquele momento. Uma frase curta, aberta, do tipo que não fecha nada, mas abre o suficiente para que as coisas possam começar a caber dentro. Ele assentiu, e pela primeira vez, desde que eu tinha chegado naquela propriedade, vi o rosto dele abrir de um jeito que não era expressão, era alívio. O alívio quieto de quem carregou peso por tempo demais e encontrou um lugar onde pousar sem ter que pedir licença. Trabalhamos a tarde inteira. Ele fez a cerca de madeira e arame no lado ensolarado do terreno, batendo estaca por estaca com o maço, e eu fui abrindo os buracos e plantando as mudas uma por uma, espaçadas do jeito que ele disse que a Dora espaçava. E eu aceitei essa informação sem peso, porque a sabedoria de quem veio antes não precisa ser apagada para que haja espaço para quem vem depois. Quando acabou, ficamos os dois olhando para o que tinha sido feito. A cerca nova, as mudas pequenas encostadas nela, a terra vermelha revirada com cheiro de coisa viva. Vai demorar uns meses para dar flor, ele disse. Eu sei esperar, eu disse. E era verdade. Tinha aprendido a esperar na estrada, no luto, no chão duro de lugares que não eram meus. Aprendi que esperar não é fraqueza, é o trabalho invisível que acontece antes de tudo que vale a pena aparecer. Voltamos para a casa principal quando o sol já estava quase embaixo, cada um no seu passo, sem pressa, com o cerrado dourado ao redor e os pássaros fazendo o barulho de fim de tarde que os pássaros do cerrado fazem. Aquele coro desafinado e cheio que enche o ar antes do silêncio da noite. Na porta da casa grande, me despedi e voltei pela trilha para o barraco. Entrei, acendi a lamparina, sentei na soleira de fora, olhando o escuro chegar. Tirei do bolso a foto do Dário, o plástico já amassado de tanto abrir e fechar, e fiquei olhando para ele por um tempo. O rosto que eu conhecia melhor do que o meu. O sorriso que ele só fazia em foto quando não estava olhando para a câmera. O sorriso de lado, meio sem querer. Tô bem, eu disse para ele em voz baixa, com a noite chegando ao redor. Não tô esquecendo, mas tô bem. Dobrei o plástico de volta, guardei no bolso perto do peito e fiquei mais um tempo na soleira ouvindo o cerrado na escuridão. Os grilos, o vento nas folhas tortas, o som distante de um carro na estrada que eu um dia percorri sem saber onde ia parar. Parei aqui. Não sei se foi o destino ou o acaso ou a soma de escolhas que eu fiz e que fizeram por mim ao longo de uma vida. Não sei, e parei de precisar saber. O que sei é que a terra do lado de fora tem maracujá plantado com mão que não é só minha, que a horta respondeu à chuva, que a lamparina segura firme no prego que eu escolhi e que amanhã de manhã vou acordar, acender o fogo e cuidar do que é meu, que é, finalmente, depois de tudo, uma coisa que existe.